Turma, hoje o nosso papo ele é sobre como alguns advogados ficam ricos enquanto outros continuam pobres. Quando eu falo rico, pessoal, é aquele advogado que tem uma vida confortável, ele consegue pagar a escola particular para os filhos, ele consegue fazer uma viagem internacional por ano. Não estou falando daquele cara que anda de jato, Nelson Williams, não sei o quê. Embora o Nelson Williams ele pode ser um bom exemplo para a gente de algumas competências que eu pretendo falar aqui nesse livro que levaram ele do ponto A ao ponto B. O Nelson Williams, por exemplo, pessoal, ele é um cara que, isso por palavras dele, porque eu já conversei com ele não tem nenhuma especialização. Em outras palavras, ele é um dos advogados, pelo menos aparentemente, mais ricos que eu conheço, e o cara não tem uma pós-graduação, um curso de extensão, nada disso. Ele simplesmente organizou uma forma de trabalhar a advocacia empresarial, né? Ele transformou a advocacia em uma empresa, tá? E aí, ele aparentemente é milionário, né? 30 milhões em vinho, não sei mais quanto em carro, elefante, girafa, whatever, tá? Mas sem ser o Nelson Williams, existem maneiras simples de você sair da advocacia sofredora para a advocacia vencedora. Isso eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, tá? O que acontece, pessoal? Você não precisa de internet para atrair clientes. Hoje a moda é falar, não, poste conteúdo na internet. Cara, na boa, olha para o espelho. Quantos clientes você já atraiu através da internet? 1, 2, 3 no máximo? A realidade é que a advocacia acontece no offline. A advocacia acontece no dia a dia. A advocacia acontece quando você levanta da cama e pede uma indicação para um amigo, para um cliente. E existem formas de potencializar tudo isso. Formas que fazem com que eu, Matheus, não tenha condições de atender toda a demanda que chega para mim por falta de mão de obra. Meu escritório ele não é grande, não é gigante, somos em 10 pessoas, tá? E eu não dou conta de atender minha demanda. Por que eu não dou conta? Mão de obra. Tá difícil, pessoal. Tá difícil até dos advogados hoje terem o pressuposto, que é conhecimento técnico, tá? Vamos falar um pouco disso. Segundo a OAB e a FGV, que fizeram um estudo do perfil demográfico da advocacia brasileira, 64% dos advogados ganham até 5 salários mínimos. Gente, o que você faz com 5 salários mínimos? Se você é um cara que já tem mais de 10 anos de carreira e ganha 5 salários mínimos, porra, você está precisando ver o conteúdo desse vídeo mesmo, tá? Muitos advogados reclamam, inclusive por conta desse estudo, de falta de realização profissional, dentre outras questões, como poucos clientes. E eu acho um absurdo os advogados falarem isso, porque a advocacia, embora tenha 2 milhões de advogados, na minha opinião, eu não tenho concorrente advogado, eu tenho parceiro, tá? E se você acertar o seu nicho de atuação e construir as parcerias adequadas, você vai chegar no mesmo ponto que eu tô. Que não é arrogância falar que eu não dou conta de atender os meus clientes, é que eu fiz com que isso acontecesse. Foi planejado. Foi planejado, pessoal. Eu fiz um plano no passado, estruturei, foquei no que interessava e agora eu tenho condições de falar para vocês, olha, eu pego os clientes que eu quero, no nicho que eu quero, e os outros eu passo para frente. E digo mais, eu ganho com isso, tá? Eu ganho com isso indicando para os meus parceiros. Outro ponto que muitos advogados deixam de considerar, e acho que isso daí é uma falha gigantesca. Gigantesca. Bom, vamos falar um pouco sobre como que é a advocacia tradicional. Eu venho de uma família de advogados. E na advocacia que foi exercida pelo meu avô, pelo meu pai, era aquela coisa, era o advogado, secretária, no máximo um estagiário e estava tudo certo. Cartãozinho. Cara, falando em cartão... Opa, falando em cartão. Dá uma olhada nessa caixa aqui. Foram os primeiros cartões que eu fiz depois da pandemia. E olha isso aqui, ó. Tá cheia a caixa. Nem sei quantos 1000 cartões tem aqui. Gente, não usa mais. Não usa cartão. Você vai fazer uma reunião, você tem que ter um cartão eletrônico, você tem que ter alguma outra forma de passar as suas competências para o cliente. Hoje, a gente trabalha com muitos documentos em PDF, apresentações. Vamos falar sobre isso também. Tem bastante conteúdo aqui para eu passar para vocês.
Primeira coisa, não adianta você esperar o cliente bater na porta, ele não vai. Ah, Matheus, mas eu estou gerando conteúdo para ele aparecer porque a OAB fala que eu tenho que gerar conteúdo. Cara, esquece isso aí. Esquece isso daí, que isso daí é uma escravidão, tá? Quando você escuta essa baboseira aí, é só reserva de mercado e que vai acabar deixando os advogados antigos mais ricos ainda. Esquece essa baboseira. Eu vou explicar para vocês como vocês vão estruturar a captação de clientes no seu escritório. Tem que ter captação? Tem. Tem que ter departamento comercial? Tem. Tem metodologia para isso, tá? Conteúdo técnico, sem você trabalhar a venda desse conteúdo técnico, também não serve para nada. Já não deu o exemplo do Nelson Williams? O cara não tem pós-graduação. Pô, meu, acorda. Conteúdo técnico, conheço um monte de advogado bom que o cara trabalha sozinho, não consegue atrair cliente e ainda fica reclamando da vida. Por quê? Porque ele não consegue transformar aquele conteúdo técnico, que é óbvio, é pressuposto, é importante, em venda. A advocacia precisa de venda, pessoal. E os advogados antigos, bem-sucedidos, Pinheiro Neto, você pega esses caras, eles entenderam muito bem isso. Não é só pela estrutura, a estrutura de conhecimento que faz a diferença. Não. Existe uma estrutura da própria advocacia como empresa, captação de clientes, organização, tá? E se você é um advogado que não consegue atrair clientes, eu vou te dar algumas soluções para você aplicar agora no seu escritório. Por exemplo, você precisa entender que qualquer área do direito dá dinheiro. Eu, por exemplo, sou tributarista, tá? Eu sou tributarista, trabalho também com holding, tenho meu curso de holding, tá? É o método Holding Expert. Vou deixar o link aqui nos comentários do YouTube, ou melhor, na descrição do vídeo. Faz tempo que eu não gravo vídeo para o YouTube, eu tô aqui sem prática. Mas eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês se interessem pelo curso. Então, é um curso prático que vai ensinar advogados, contadores, consultores a trabalharem com holdings familiares. Mas isso é papo para outro assunto, para outra hora. Qualquer área do direito dá dinheiro. Tá? Se você for um advogado previdenciarista que trabalha com pessoas físicas, se você trabalha como o Marcelo Saf, né, com pessoas que têm problemas em concursos públicos e precisam entrar com ações, se você trabalha com direito ambiental, propriedade intelectual, no meu caso, eu sou tributarista. Tá. Um exercício muito importante que você precisa fazer aí é o seguinte: de onde os negócios vêm, para onde os negócios vão. Monta uma tabelinha, coloca seu nome no centro. E reflita, de onde vem a maior parte de indicações dos clientes? No meu caso, no caso tributário, vem de contadores. É cultural no Brasil. Primeiro problema tributário vai direto para o contador. A empresa lá recebeu um auto de infração, o empresário vai falar com o contador. Aí o contador vai falar assim, olha, a gente precisa arrumar um advogado tributarista. Ou seja, pessoal, eu faço muitas parcerias com contadores. Vamos dar outro exemplo. Se você trabalha com propriedade intelectual, registro de marca, que é um serviço que inclusive eu tenho aqui no escritório com meu sócio, Dr. Rodrigo, qual que é a nossa maior fonte de clientes? Publicitários. Pô, advogado faz parceria com publicitário. Por quê? O cara ele vai fazer uma marca nova para aquela empresa, para aquele produto. Pô, precisa registrar, cara. Vai registrar com quem? Com o Dr. Rodrigo, da Advogados Costa. Entendeu? Então, nós temos uma rotina de fazer reuniões com publicitários, com agências de publicidade. Gente, eu estou falando só do básico. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Ah, Matheus, mas como é que você faz essas parcerias? Cara, aí existe o ponto do networking. O networking, quando você aprende as técnicas de networking, e aí eu posso até recomendar grupos. Eu participei muito do BNI, eu participei por 4 anos do BNI, que é Business Networking International. E lá você aprende muitos princípios que fazem com que você fomente essa habilidade de networking para poder firmar as parcerias. Então, existe o momento de fazer o networking, fazer a reunião, fazer a parceria e gerar negócios. Existem essas etapas que precisam ser seguidas, tá?
Quando você já tem uma parceria firmada, você vai aplicar técnicas de persuasão. Por exemplo, o princípio da reciprocidade. Como é que você faz com que o cara se sinta obrigado a te trazer algum cliente? Você vai fazer um favor para ele. Imagina a seguinte situação. Você vai fazer parceria com uma agência de publicidade e o cara fala assim, pô, Matheus, legal, você é advogado, você faz um contrato para mim de prestação de serviço para eu aplicar para os meus clientes, quanto que você cobra? Cara, aqui é uma dica, faz de graça. Faz de graça. Não cobra. Essa pessoa vai ficar tão feliz, que no mês seguinte ela vai te indicar 1, 2, 3, 4, 5 clientes. Contrato de prestação de serviço geralmente é simples, tá, gente? Claro, existem níveis de complexidade dependendo da atividade, mas, pô, para serviços de publicidade, você faz aí com o pé nas costas, eu sei que você faz. Entendeu? E ele vai te indicar clientes, ele vai se sentir obrigado a retribuir aquele favor. Ah, Matheus, mas o cara não me pediu nada, o que você vai fazer? Pô, vai lá no mercado, compra uma garrafa de vinho top, pega lá um DV Catena, cara, o que couber no seu bolso, mas o melhor que você puder. E dá de presente, cara, chega lá na agência de publicidade, por exemplo, no contador, no seu parceiro, fala, ó, pra gente solidificar a parceria, ó, tô te dando um presente. Pô, não peça nada em troca, mas o cara vai se sentir obrigado a retribuir de alguma maneira, entendeu? Por exemplo, chega aqui no final do ano, no meu escritório de advocacia, eu tenho N parceiros, N. Eu tenho uma tabela organizada desses parceiros, dos clientes que eu indico, dos clientes que eu recebo. Chega no fim do ano aqui na advocacia, eu monto um kit, uma cesta para cada um desses parceiros. Pô, quanto você gasta nessa cesta? Pô, gasto 500 pau em cada cesta. Não tô nem aí. Sabe por quê? Entrou janeiro, já tá pipocando clientes igual louco aqui. Esse ano especificamente, eu dei a cesta no Natal, um pouco antes do Natal, eu não consegui parar de trabalhar entre o Natal e o Réveillon. Porque começou a pipocar clientes oriundos desses parceiros que a gente fez essa graça, que a gente deu a cesta. Percebe que não é tão complicado assim? Outro ponto que a maioria dos advogados vacila é na questão de apresentação. Cara, você não vai apresentar um orçamento por e-mail, pelo amor de Deus. E você não vai apresentar o orçamento na mesma reunião que você fizer com o cliente. Pô, o cliente chegou lá no seu escritório, você foi tomar um café com o cara, você entendeu a demanda dele. Na sua cabeça você já tá pensando lá nos honorários, cifrãozinho. Din, 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 din. Pô, legal. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, bacana. Mas tenha um pouquinho só de paciência. E eu vou te explicar o porquê. Não apresente o orçamento na hora. Você vai fazer o seguinte: você vai falar para o seu cliente, potencial cliente, que você vai pensar no caso, que é um caso complexo, porque nenhuma causa é simples, e vai marcar uma reunião com ele para daqui 3 dias, uma semana. Ah, Matheus, mas tem caso que é urgente. Tá, tudo bem, são casos à parte. Você vai marcar a reunião daqui uma semana. Você vai chegar para ele com uma proposta bem estruturada por escrito. Se a reunião for presencial, traga impressa, tá? Papel timbrado bonito. Você vai descrever o escopo com muitos detalhes. Olha, eu vou fazer para você aqui uma contestação que vai englobar um estudo sobre a matéria tal, tal e tal, a pesquisa de jurisprudência nesse sentido. E depois você vai apresentar as condições financeiras. Eu garanto para vocês, a partir do momento que você fizer isso, o cliente ele vai entender que não é preço, é valor, é confiança. Ele não vai conseguir fechar com outro advogado mesmo que aquele cobre menos. Porque ele vai falar, putz, não sei se eu estou confiando naquele cara. Um me trouxe aqui, ó, já praticamente um estudo. O outro aqui apresentou de qualquer jeito. Outro ponto, roupa vende. Você andar bem alinhado. Ah, Matheus, mas eu não tenho um terno da Armani. Não precisa, cara. Só se vista bem. Terno com uma boa caída. Pode ser um terno de R$ 500, não importa. Gravata.
Roupa vende, roupa é posicionamento. Não precisa de luxo. Você precisa também, claro, se possível, dependendo da sua condição, andar com um bom carro. Ah, Matheus, mas eu não ando de BMW. Cara, não ande de BMW. Mas você tem um bom carro, um Nivus, é um bom carro. O carro é organizado. O cara vai olhar. O cara ele vai te julgar, né? Tem um lance que é o estereótipo. Se o cara ele vê que você anda com um carro bom, significa no subconsciente dele que você é um bom advogado. Cara, isso é muito óbvio e muita gente não percebe isso. Outro dia eu fui numa reunião, sem sacanagem. Era uma reunião que eu estava com meu cliente, tinha um outro advogado da parte contrária. Pô, chegou lá, o escritório do cara era pequenininho, ok, nada contra isso, era uma salinha. Pô, só que o computador do cara tudo empoeirado. O cara não tinha uma cadeira minimamente razoável pra gente sentar, sabe? Era um problema grave ali que a gente estava resolvendo. O cara não serviu um café, uma água, nada. O básico, o cara não fez o básico. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu. O cara até poderia ser tecnicamente bom, mas a hora que você olha para aquilo, se eu fosse cliente, eu saía correndo, correndo. Você não precisa ter uma sala de reunião luxuosa para poder fazer uma boa venda. Claro que isso vende. Entra na minha sala aqui hoje, eu tenho condição de ter uma sala top, TV, não sei o quê, tudo do bom e do melhor. Ok, mas isso foi construído. A primeira sala de reunião que eu efetivamente tive tinha 4 lugares, uma mesinha de madeira e bala, cara. Só que eu fazia um serviço caprichado. Eu fazia esse lance da proposta, tudo bonitinho. Então, vejam, pessoal, que são coisas simples que vão fazer você vender mais no offline. Você tem que se posicionar pela internet? Sim, mas não ache que isso que vai fazer toda a diferença. O que vai fazer a diferença é aqui, ó, olho no olho. Existe uma frase que eu separei para vocês que é bem legal, que é do François Ducasse. É de um livro que se chama Cabeça de Campeão. E diz o seguinte, abre aspas, se você quiser ir longe, terá que sair da rotina e, às vezes, aceitar ir aonde outros não vão. Fecha aspas. E fazer isso aqui, pessoal, é simples. É o dia a dia, é o capricho, tá? E se esse vídeo fez sentido para você, então curta aqui, né? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos advogados e pessoas que precisam compreender um pouco mais sobre como funciona uma venda offline, seja na advocacia ou em outras áreas. Valeu? Falamos mais nos próximos vídeos. Até mais!